a gente se encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Muita alegria que nós estamos chegando até você nessa manhã, manhã de terça-feira, desejando que você tenha um dia abençoado, um dia na proteção de Deus. Uma das forças maravilhosas que nós temos é saber que a proteção de Deus está conosco, quando nós a desejamos e quando intensificamos assim essa nossa parceria, essa nossa intimidade com o Senhor. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, as crises vêm, e as crises não são só as crises do governo, tem as crises pessoais, as crises financeiras pessoais, as crises emocionais. E nós, para tudo isso, precisamos encontrar sempre essa proteção espiritual, a proteção de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Ontem eu comecei com todos a palavra sobre o filho pródigo, né? Aquele moço que chega para o seu pai e que olha para todos os seus bens, fazenda e tudo mais, e ele diz para o pai: olha, pai, eu gostaria que o senhor me passasse a minha parte da herança. E o pai, muita tristeza, ele desmembra tudo aquilo e ele passa a parte desse filho. E esse filho então decide ir embora. Falamos ontem sobre decisão e a importância realmente de tomarmos a decisão certa. Eu quero só usar esse pequeno tempo para dizer, por favor, lembre-se da palavra de ontem, decisão. E tome sempre a decisão certa. E se você não consegue encontrar a boa decisão ou a decisão certa, pare tudo. Pare tudo e espere. Espere para tomar a decisão. Hoje eu tenho aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que é esse texto da parábola do filho pródigo, quando no versículo 14 ele diz assim, no versículo 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quer dizer, aquele filho foi e ele achou que o que ele tinha, que era bastante, com certeza, mas ele achou que era suficiente para todo o prazer dele. Acontece que no versículo 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. No meio de tudo isso, há uma crise enorme no país. Esse moço já não tinha reserva nenhuma, esse moço tinha realmente destruído todo o seu financeiro com nada. E agora ele se vê na situação de viver de favor de uma pessoa que o leva para os seus campos para cuidar dos seus porcos. Porque na verdade não havia outra coisa que ele pudesse fazer. Só havia esse espaço para ele, cuidar dos porcos. Ainda bem que tinha esse espaço. Nós vamos continuar amanhã com esse texto e vamos dar um encerramento do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Mas hoje fica esse pensamento para todos nós, essa palavra. Primeiro, decisões, que é de ontem. E hoje é pensar que nós podemos pensar que tudo está indo bem, mas o dia de amanhã sempre é uma incógnita. E pensando que o dia de amanhã é uma incógnita, eu preciso ter tomado a decisão certa, eu preciso realmente estar equilibrado para entender que a decisão certa e o meu equilíbrio é que vão me dar condições para sobreviver, seja o que for que está acontecendo no momento. Esse é o projeto Amigos da Cidade, esse é o programa Amigos da Cidade, eu sou a pastora Jurema e eu quero convidar você a estar comigo nessa manhã, porque o assunto é bastante importante, vai auxiliar a todos nós naquilo que nós todos estamos vivendo. Eu tenho certeza que para você será tão importante quanto para mim. Fique comigo. Nós estamos de volta e, como eu disse, o assunto é tão importante para todos nós. E eu tenho aqui, estou conhecendo um pouquinho do professor Ronaldo Buzo, e ele é professor de economia da Unespar, aqui, né, em Campo Mourão. Professor, você hoje veio com uma tarefa, né, para você é a tarefa cotidiana, né, em sala de aula.
Mas aqui para nós, quando nós chegamos lá em casa, no nosso público, na dona de casa, no aposentado, enfim, em todas as pessoas, nós vamos falar um pouquinho sobre esse quadro da economia do Brasil. Pode ser? Claro, claro. E quando nós pensamos em economia do Brasil, até citei uma palavra agora há pouco também ali entre nós, a esperança. Olha, a esperança, acho que enquanto existe vida, e da forma que o economista gosta de falar ou se comunicar, enquanto estiver pessoas dispostas a trabalhar, a produzir, a inovar, sempre há esperança. A questão é que, além das flutuações naturais na economia, que envolvem o incentivo, o esforço de cada pessoa, também há um agente com muito peso, né, nas economias e nas sociedades de hoje, que é o governo. E quando a condução do governo na economia, a sua interferência, a sua postura, de alguma forma traz incerteza, as pessoas elas se sentem um pouco ameaçadas na sua esperança, elas acabam trocando um pouco a esperança pelo medo, pelo receio. E ao contrário do que as pessoas imaginam, é justamente no momento de crise em que a esperança, né, a vontade de expandir os negócios, de prosperar, de interagir com as pessoas, se vê ameaçada, né? Então, a melhor coisa que pode acontecer no momento de crise é essa crise ser superada o mais rápido possível, para que a esperança e o desejo de produzir, de trabalhar de todos, a confiança se restabeleça. E queira ou não, nós estamos totalmente nas mãos do governo, né? O Sim. governo tem que tomar as decisões certas. Nós, como pessoas aqui, nós podemos fazer o quê? Interferir no nosso pequeno mundo, né? No nosso espaço, mas que muitas vezes não vai chegar, essa nossa interferência não vai chegar até lá. O governo ele é um agente com maior poder da economia. Por quê? O governo ele tributa, ele arrecada impostos. E, para fazer uma analogia, é como se todos nós produzíssemos 100 pães por mês. Se a gente for traduzir a nossa produção de todo mundo, de toda pessoa, do trabalhador em pães, cada um trabalha 100 pães por mês. Se a carga tributária, ou o peso do governo é aproximadamente 40%, é como se ele capturasse 40 pães para ele. E lógico, com isso ele vai devolver em serviços, educação, saúde, administrar as leis, administrar as instituições. Se ele faz isso com competência, ele está fazendo o dinheiro das pessoas, a riqueza que nós produzimos, a nossa esperança, nosso trabalho, em algo bom, em algo produtivo. Se ele só traz com isso ineficiência e também incerteza, ele está desperdiçando esse recurso, esse trabalho, a dedicação de todos, né? E como ele é um agente com muito peso, imagina só, se cada um produz 100 pães, o governo vai e captura 40 para eles, é um agente de peso enorme. Se ele vai mal, todos sentem essa instabilidade, essa incerteza. Vai acarretar em todos, né? Sim. Nós estivemos há pouco tempo, né, num processo eleitoral, presidência da República, e tivemos assim muitos debates na TV. E acho que muitos de nós assistimos e acompanhamos esses debates, essa conversação dos candidatos na época. E dentro dessa conversação nós ouvíamos assim candidatos se posicionando e mostrando realmente um quadro diferente do que era mostrado. E também mostrando a solução. A única solução seria esta, com falas muito bem ditas, bem organizadas. Eu acho que até isso um pouco amedrontou, né? Um grupo de pessoas dizendo, se essa pessoa entrar ou aquela, vamos, né, ficar assim afunilados. Vamos ficar melhor com aquela visão assim que brilha mais, que mostra mais otimista. Mas, de repente, nós entendemos que rapidamente as coisas aconteceram e nós entendemos que o quadro era complicado já naquela época. Sim, bastante. Só para ilustrar, desde os últimos 20 ou 30 anos, um momento difícil que a população, a sociedade brasileira vivenciou foi na década de 80, em que eu era pequeno, mas meus pais sempre comentavam que era difícil guardar dinheiro, era difícil adquirir bens, ou você se programar para adquirir bens e o governo fazia um congelamento de preço, confiscava a poupança. Só que desde aquela época, né, para um período de tempo mais curto, 30 anos, o país não passou por um momento de recessão. O que é recessão? É quando, ao invés da economia agregar, ela aumentar o seu volume produzido, ela diminui, ela encolhe.
uma recessão tão acentuada como agora, que vai atingir no final do ano 1 ano e meio, né? quase 6 trimestres. Né? E isso, para muitos economistas, que lógico, trabalham com isso todo dia, estão verificando os dados, fazendo trabalhos aplicados, era uma certeza. Mas, como se observou, durante grande parte do processo eleitoral, foram feitas promessas ou foi atribuída uma visão otimista que não é procedente com a realidade. Talvez pelas pessoas derem crédito por algumas conquistas políticas e sociais do governo, né, da administração, que já seguia 12 anos, eles apostaram nessa alternativa, só que na medida em que passa o processo eleitoral, a realidade chega e cobra o seu preço. E o preço hoje, inevitavelmente, é de ajuste, é de uma mudança na condução das políticas do governo em relação aos seus próprios gastos, a como incentivar a economia. As armas que o governo, um termo meio complicado, os instrumentos que o governo se usufruía, né, para fazer suas políticas envolvendo a economia, tentando ativar a economia, elas se esgotaram. Já há um bom tempo atrás, muitos economistas vislumbravam esse esgotamento, mas o governo insistiu o máximo que pôde, até visando, né, o resultado eleitoral, e hoje esses instrumentos não existem mais. Então, coloca até em risco algumas conquistas que grande parte da população valorizou bastante, como conquistas sociais, os repasses financeiros, como as bolsas, repasses estudantis. O governo hoje está tendo dificuldade para manter os que já existem. Em que pensar, então, de criar novos daqui em diante. São os desafios chegando na nossa vida. É o que nós ouvimos também, algumas pessoas dizendo que a nossa crise, o maior problema da nossa crise não é só a crise econômica, mas é a crise política que vivemos. Tá? Essa associação de crises é que vai respingar em todos nós, de uma forma ou de outra. Existe uma relação entre a crise política, institucional e econômica, né? Elas estão entrelaçadas. Primeiro tem aquela sensação, né, de que o governo é corrupto, que a sociedade brasileira ela é conivente demais com a corrupção, só que isso vem caminhando há um bom tempo. O problema é que nos últimos anos se viu uma grande ingerência, uma mistura, não é, de problemas institucionais como a corrupção com a execução de políticas públicas, não é, e também com empresas que estão diretamente relacionadas com atividade pública, né? Ou melhor, com o governo, né, consegue ter um controle dessas empresas. Essas empresas têm um impacto muito grande na economia do país, né, como por exemplo a Petrobras, e nós percebemos que mesmo nessas empresas, quando escapa a relação entre privado e público, há uma relação institucional, né, que no caso da corrupção, muito problemática. Isso é complicado por quê? Como isso afeta a economia? As pessoas, elas olham para o futuro, né, tomando como base o quê? Aquilo que elas viveram no passado, a situação do presente e como elas esperam, né, que as demais pessoas, instituições, governos irão reagir daqui para frente. Quando as pessoas olham para esse estado de fraqueza institucional, parece que a justiça não irá funcionar, parece que algumas pessoas têm um poder de ingerência maior que outras na sociedade. Quando as pessoas olham para a corrupção, olham para empresas que até então tinham uma valorização muito grande no mercado, criavam empregos, elas começam a sofrer com esse tipo de ingerência, elas perdem a confiança na economia, no país. E é uma questão complicada porque não se trata nem de ser otimista ou pessimista. A incerteza é o medo, ela paralisa. Se eu tenho um projeto, por exemplo, de desenvolver uma faculdade, eu vou travar esse projeto, porque eu não sei, a incerteza, além da incerteza econômica, é institucional. E as duas se alimentam, certo? Como eu vou fazer um investimento? Como eu vou tentar entrar em contato com um investidor estrangeiro que tem dinheiro e interesse no país, oferecendo minha mão de obra, as pessoas aqui, se a imagem que eu passo é de descontrole, certo? Se a imagem que eu passo é de falta de confiança, é de pouco cumprimento das leis. E o brasileiro, o cidadão que depende lá do seu salário para pagar suas contas, ele também se vê no meio de incerteza, porque a situação econômica pior
começa a trazer problemas para as famílias, como inadimplência, que é a falta de capacidade de cumprir seus compromissos financeiros. Uma família que está pensando em expandir, em ter um filho, em casar, ela vê mais complicado o acesso ao crédito, ela vê mais complicada também a permanência no emprego para tomar empréstimo, ou seja, traz transtornos que estão relacionados à área financeira, à área pessoal, à área econômica, afeta desde o investidor que está tentando trazer um investimento grande para o país, para expandir sua planta produtiva, até um indivíduo que está simplesmente pensando em comprar uma aliança de noivado para casar. Coisa, né? Então, parece ser tão fácil, né? Professor, para mim aproveitar bem esse tempo, vamos chegar aqui, vamos descendo, né? O país, o estado, e vamos chegar no município. Dentro do nosso município, dentro da nossa realidade, dentro da nossa cidade, e olhando também a questão da nossa região, que é agrícola, o que nós podemos ter de positivo e o que nós podemos ver de negativo? Tem um lado que, se não for positivo, não é tão drástico quanto algumas cidades de configuração econômica diferentes. Por exemplo, aqui na região de Campo Mourão temos uma empresa de grande impacto, que é a Coamo. Ela tem um impacto muito grande na economia local. O setor dela, que é o setor de produção agrícola, commodities, produtos alimentícios, ele é o que nós economistas chamamos de um tanto mais inelástico. Traduzindo, ele não sofre tantas variações assim em comparação aos ciclos da economia. Ele é um pouco mais robusto, um pouco mais estável. Ou seja, todos precisam consumir. Todos precisam consumir. Quem importa lá de fora também precisa importar. Então, o impacto não é tão grande assim. Agora, na mesma cidade como Campo Mourão, que também tem se desenvolvido ao longo dos anos, ela tem, por exemplo, um setor de serviços, de comércio, que tem crescido nas últimas décadas. Esse setor está diretamente relacionado com as facilidades de crédito, por exemplo, e com o nível de emprego. Se o nível de emprego no país todo, e de certa forma vai repercutir aqui um pouco também, está diminuindo, está minguando, e o crédito hoje ele é mais dificultado, a renda das famílias, né, ela se vê, o espaço para consumir mais, para aumentar o consumo, é reduzido, diminui. Então esse setor vai perder dinamismo. Se a cidade está menos exposta a outras cidades com setores de serviços muito grandes, como São Paulo, por exemplo, por outro lado, projetos de expansão, uma pessoa que tem um projeto muito interessante para abrir um negócio, né, por exemplo, ao invés de ser um momento difícil para ela encontrar instrumentos, recursos para abrir esse negócio, é um momento difícil também de encontrar demanda, de encontrar mercado. Então, assim, as pessoas vão postergando seus sonhos, elas vão manter a esperança, ter paciência, só que nesse meio tempo elas também têm que encontrar uma maneira de sobreviver, de pagar suas contas. Com certeza. Aí nós falamos sobre o dólar, né? A alta do dólar, e até eu mesma acabei fazendo uma brincadeira esses dias, eu não tenho dólar guardado, mas na verdade não é o dólar guardado. O dólar vai afetar todos nós sabemos disso. Sim. Em linha direta. Sim. Então, essa pessoa que está nos assistindo, que está em casa, quando se fala em dólar, dá a impressão que é uma linguagem tão distante da nossa realidade, mas não é. Não é, até porque, por exemplo, a pessoa pode pensar, nossa, mas eu não tenho nenhuma viagem programada para o exterior, certo? Eu não preciso trocar reais por dólares. Eu não tenho costume de nível de consumo de luxo, que são bens importados e tudo mais. Só que o dólar afeta a economia, o impacto acaba se dissipando. Como, por exemplo, fertilizantes, são usados na produção agrícola, na produção industrial também, muitos são importados. Insumos para a produção industrial, agrícola, ou até mesmo para um setor de serviços. Pensa em alguém que tem uma empresa que faz design, certo? Design de engenharia, design gráfico. A pessoa precisa adquirir esse software, que é estrangeiro, ela vai pagar em dólares. E óbvio, se a pessoa tem esse custo em dólares, ela vai repassar para o consumidor também. Ou seja, tem uma discussão na economia muito forte. Se deixar o câmbio valorizado, seria bom para a economia nacional, porque estimularia as indústrias locais, brasileiras, a produzir e exportar para fora. A questão é que isso só seria verdade se no Brasil existisse um nível de tecnologia, de competitividade
parelho ao de grandes produtores industriais, como China, Alemanha, Estados Unidos, entre outros. Como o nosso nível é de capital humano, educação, tecnologia, ainda está em desenvolvimento, simplesmente acreditar que um câmbio valorizado vai aumentar a indústria, trazer ganhos para o país e para os trabalhadores, é meio irreal, é uma expectativa um pouco falsa. Então, a questão do dólar alto, ela tem o lado que se enxerga o negativo, sim. Primeiro porque ele mostra que o investidor estrangeiro, ele não tem intenção, ele não está investindo no país. Dólar alto significa que temos muito mais reais que dólares no país. Quando a economia vai mal, os investidores estrangeiros retiram os dólares daqui e levam para outros mercados. Então, a valorização do dólar significa o quê? Que a economia mundial, os investidores internacionais, têm menos confiança no Brasil. E isso é péssimo, porque negociamos com o planeta todo, né? Não só com o nosso país. Hoje a globalização fala alto. Sim, sim. Nesse último minutinho, eu queria, assim, pedir para o professor Ronaldo que falasse na questão criatividade. É o momento da criatividade? É o momento da criatividade, sim. Porque na crise é de se esperar que o dinheiro não virá mais fácil. Terá que ser mais trabalhado. Ou seja, a criatividade, a esperança, o empenho, poderá, no curto prazo, não parecer que não está trazendo um ganho adicional, certo? Mas será fundamental para que as pessoas mantenham seus empregos, para que as pessoas mantenham seus negócios funcionando, e assim, ir superando, né, até que a questão com esse agente grande que tem na economia, que é o governo, seja esclarecida, superar a crise, sair desse momento de crise, e aí sim, quando tivermos condições do país todo investir, uma situação de confiança, né, de prosperidade, de visualizar a prosperidade, todos possam crescer novamente. Mas nesse momento de crise, além da contenção em alguns pontos, é fundamental a criatividade para manter, né, para que a pessoa possa se manter no mercado, para que a pessoa possa manter seus negócios e, enfim, e suportar a sua esperança. Eu agradeço a tua presença, fundamental ter você aqui, né, que está nos levando assim a ver a realidade, colocar os pés no chão, entender o momento, né, mas cultivar essa esperança que a gente tanto deseja de que tem um tempo. Claro. Um ano e meio, seria isso? Dependendo da situação política, né, da coordenação entre economia e política, um ano e meio, num cenário otimista, nós conseguiríamos, num cenário otimista. E também é hora da população falar alto, né? Não com violência, mas falar alto. Quer dizer, nós estamos todos aqui de olhos abertos. Vocês precisam fazer aquilo que nós queremos que vocês façam, não aquilo que vocês querem fazer. Sim, democracia e participação. Não apenas na hora do voto, mas na hora também de mostrar suas opiniões para todos. Isso é importante. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Eu gostaria muito de tê-lo novamente no programa e que nós pudéssemos falar novamente sobre esse assunto tão importante que é a economia. Só convidar será um prazer.